ou na carta aos Hebreus. Capítulo 5. Hebreus capítulo 5. E mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos continuar a nossa meditação. Nós vamos explorar o texto. É bom quando os irmãos mantêm as Bíblias abertas. Nós vamos procurar outros. Hebreus capítulo 5, de 1 a 10. Diz assim, a palavra de Deus. Todos acharam? Né? Hebreus 5, de 1 a 10. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que Deus nos abençoe na meditação dessa palavra. Amém, irmãos? Nós somos cheios de características do ser humano, mas uma delas, bem própria do pecado, que nós conseguimos ver claramente quando somos pecadores, é a ingratidão. Enquanto nós cantávamos aqui, te agradeço, meu Senhor, eu estava pensando na letra, tentando com toda a minha força imaginar o que Jesus fez por mim na cruz, para tentar agradecer de forma plena, para não ser um simples cântico entoado, uma melodia bonita, que no contracanto pode até emocionar alguém, mas nós temos dificuldade com a gratidão. Queria dar um exemplo só, que talvez seja um dos maiores, os filhos com relação aos pais. Enquanto crianças, enquanto bebês, nem imaginam que todo cuidado, toda alimentação, tudo que foi cercado por eles, para eles, proteção dos pais, eles nem imaginam o quanto seus pais foram benevolentes, foram bondosos para com eles. Quando chegam lá pela fase da pré-adolescência e da adolescência e mocidade para cima, quantos não dão mais ouvidos aos pais? Quantos são ingratos por tudo que os seus pais fizeram enquanto cresceram? Quem sabe não estariam nem vivos, não chegariam à fase adulta se os seus pais não tivessem tanto cuidado, tanta proteção na fase de infância. Quantos
acham que seus pais não fizeram, inclusive nessa fase de infância, mais que a obrigação? Quantos não reconhecem esse esforço, essa dedicação? E quantos não vão reconhecer ainda depois da velhice, cuidando deles, amparando? É bonito quando os filhos amam os pais que já são mais idosos, têm carinho, porque muitos são ingratos. Não é verdade? É uma prova muito grande de ingratidão, falta de entendimento de que fomos tremendamente beneficiados quando não tínhamos chance de crescimento ou chance de fazer algo por nós mesmos. Isso é ingratidão. Sempre que deixamos de reconhecer algo que foi feito por nós, sem que nós pudéssemos fazer, sem que nós pudéssemos tomar alguma providência, nós estamos sendo ingratos. O autor aos Hebreus quer tratar um pouquinho disso durante toda a carta e mostrar para o povo judeu, ou fazê-los reconhecer que deveriam ser gratos à pessoa de Jesus por tudo que foi feito por eles. Então o autor quer despertar, quer estimular, quer levar os judeus a entenderem o quanto deveriam ser gratos, e nós hoje, o povo de Deus, o quanto devemos ser gratos, o quanto Deus nos abençoou, o quanto a pessoa de Jesus, enquanto homem inclusive, nos favoreceu. O autor aos Hebreus quer combater alguma coisa terrível que estava acontecendo com o povo. Eles estavam achando tudo mais ou superior ao próprio Jesus. Se você voltar um pouquinho no capítulo 1, você vai ver especialmente nos versículos 5 e no versículo 13, que o autor aos Hebreus, que não nos é conhecido, ele quer combater a superioridade que o povo estava dando aos anjos. Eles achavam que os anjos eram superiores ao próprio Jesus. E no versículo 5, se você der uma breve passada de olho aí, no 13 também, você vai ver que o autor está dizendo: olha, só para Jesus que o Pai falou assim. Mais à frente, no capítulo 3, o combate àqueles que estavam colocando Moisés, o profeta, como superior a Jesus. E especialmente no versículo 3, o autor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 3, quer deixar bem claro que Jesus é superior a Moisés quanto a ser um profeta. E agora, posteriormente, no capítulo 5, combater a ideia que Jesus não deveria receber essa gratidão por ser superior ao sacerdote, ou ao sumo sacerdote, como Arão era, por exemplo. Visto que o sumo sacerdote era alguém muito importante para a comunidade judaica, para o povo naquela época. Irmãos, se vocês ainda não têm em mente o que representava a figura do sumo sacerdote, eu queria explicar um pouquinho para vocês, antes de nós explicarmos ou entrarmos mais no texto. Você precisa saber que relevância, que admiração, que prestígio tinha o sumo sacerdote perante o povo, a ponto de eles compararem como sendo maior que Jesus, mesmo porque não reconheciam Jesus como o sumo sacerdote deles. Só para vocês entenderem e pensarem um pouquinho, é só a imaginação, tá bom? Imagine que hoje ainda houvesse um sumo sacerdote, para vocês entenderem a importância, a admiração que essa pessoa tinha, o prestígio. Imagina que hoje eu fosse o sumo sacerdote, e dentre algumas coisas, duas fundamentais, só eu poderia fazer, e nós todos pertencemos ao povo de Deus, mas só eu teria o privilégio, por exemplo, de ser recebido na presença de Deus dentro de um quarto, no Santo dos Santos. Imagina se atrás daquela porta fosse o Santo dos Santos, e você soubesse que a glória do Senhor se manifestava lá. Era grandioso isso. Eles tinham visto durante a caminhada do Êxodo a glória do Senhor se manifestando sobre o tabernáculo.
E agora, com o tempo, essa glória se manifestava dentro do Santo dos Santos. Sim, no tabernáculo também, mas agora eles viam, quem não podia entrar no Santo dos Santos ainda tinha uma ideia, uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça, representando a presença de Deus. Imagina o que tinha dentro do Santo dos Santos. Então imagina a importância desse sumo sacerdote, o poder que eles viam nessa pessoa, porque só ele poderia estar na presença do próprio Deus, não fisicamente, mas na glória, sentir a glória de Deus. Vocês iam me achar o máximo, eu ia ter um status assim de alguém mais poderoso, não ia? Pensa bem, eu saindo daquela sala dali agora, e você acabou de encontrar com Deus lá, e nós estamos esperando, né? Alguma notícia. Veja a importância desse homem, interceder. Ele entrava lá para interceder pelo povo. Segunda importância, para vocês terem ideia do prestígio que tinha esse personagem, só ele era requisitado perante Deus para espiar. Quando eu falar em espiar, é cobrir. A expiação dos pecados é cobrir os pecados, tapar, para que ninguém veja. Só o sumo sacerdote era chamado por Deus para fazer a expiação pelo pecado do povo, e dele também, mas do povo. Então imagina que se você cometeu algum pecado e vivesse naquela época, de certa forma, para você ter o perdão, você tinha que me procurar. Veja a importância do sumo sacerdote. Estou querendo fazer uma posição hoje só para vocês entenderem. Olha, cometi um pecado e agora eu tenho que fazer? Vou procurar o Paulo, porque só a ele Deus deu essa capacidade de representar o povo espiando os pecados, e tinha todo o sacrifício, o ritual para isso. Só eu. Vocês iam me achar muito poderosos, e era assim mesmo. A importância do sumo sacerdote, só para terminar, para vocês compreenderem bem mesmo. A importância do sumo sacerdote era tanta que ele era comparado, estava em pé de igualdade com o líder civil, com o próprio rei. Ele era um líder religioso e tinha um líder político. Eles estavam equiparados, no mesmo patamar para o povo que cria, é claro, e que servia a Deus. Vocês se lembram, nós estamos estudando o livro dos reis, e eu contei sobre um rei chamado Joás, aquele que ficou por algum tempo escondido, porque Atalia, sua avó, estava matando toda a descendência, e esse rei foi escondido por Joseba e o sacerdote Joiada. Um sacerdote Joiada. E diz o texto lá no livro dos Reis, capítulo 12, segundo Reis, capítulo 12, versículo 2, que Joás fez o que era reto perante o Senhor todos os dias em que Joiada o dirigia. O rei era dirigido pelo sumo sacerdote. Veja a importância dessa figura, enquanto Jesus não foi reconhecido. E Arão está sendo contemplado, um homem, porque ele foi o primeiro sumo sacerdote, como superior ao próprio Cristo. E nós muitas vezes também não reconhecemos o sacerdócio de Cristo. Talvez nós até entendamos isso, mas já prestou atenção em quantos cânticos nós entoamos que Jesus é rei? E em quantos nós entoamos que Jesus é o nosso sacerdote? Nós temos dificuldade de encontrar letras de cânticos e até hinos. Mas Jesus foi o sumo sacerdote, e deve ser adorado por nós assim, contemplado, e nós devemos agradecer. O autor aos Hebreus quer que sejamos gratos a Deus, porque outrora foi feito simbolicamente, mas em Jesus foi feito plenamente o sacerdócio. Ele expiou os nossos pecados, e Ele intercedeu por nós e ainda intercede por nós diante do Pai. Então, o autor aos Hebreus quer mostrar aquele povo, e quer mostrar a nós hoje também, para que nós creiamos nisso, para que nós saímos daqui com alegria, com regozijo no coração, de que Jesus Cristo foi realmente sacerdote, que não resta de dúvida disso. Foi o sumo sacerdote.
sacerdote, o maior, sumo é o maioral dos sacerdotes, para sempre, desde a eternidade para sempre será. Para isso, esse texto que nós lemos nos apresenta algumas condições, algumas exigências que eram requeridas de um sumo sacerdote e que nós vemos claramente na pessoa de Jesus. É isso que o autor quer dizer, quer mostrar. Olha, as exigências requeridas pelo sumo sacerdote, nós vemos claramente em Jesus. Eu vou provar para vocês isso. E a Bíblia quer nos mostrar isso claramente. O versículo 1 do texto que lemos resume todos os 10 versículos. Então eu quero que você fique bem atento ao versículo 1, que diz assim: porque todo sumo sacerdote, veja que vai falar algumas condições, algumas exigências aí requeridas. Todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios dos pecados. Uma das condições, então, que nós vemos só nesse versículo 1, os outros versículos vão parar, vão servir de apoio para o que está resumido aí no versículo 1. Uma das condições, eu coloco uma primeira condição para ser um sumo sacerdote. Nós vemos isso em Jesus, e o autor aos Hebreus quer mostrar para os judeus daquela época, o povo de Deus, e quer mostrar para nós hoje, é que ele deve ser escolhido por Deus. Ser escolhido é algo fantástico. Você é um escolhido. Nós não escolhemos a salvação, nós somos escolhidos por Deus, que nos dá o Espírito Santo, para que então respondamos sim para Jesus e sejamos salvos. Ser escolhido é algo fantástico. E os judeus sabiam que para exercer o sacerdócio era preciso ser escolhido, era preciso ser vocacionado, como diz o texto aí no versículo 1, sendo tomado. Guarde bem isso. Não adiantava alguém querer ser sumo sacerdote. Aliás, imagina entre os sacerdotes, talvez houvesse até uma competição, quem será o sumo? Mas esse era levantado pelo Senhor, era facilmente reconhecido pelas características que Deus ia dando a ele, e ele ia sendo levantado. Alguém que quisesse ser sumo sacerdote e não fosse vocacionado por Deus era uma afronta perante Deus. Hoje, pastores, líderes religiosos que querem se levantar para ser sacerdotes do povo perante Deus e não são vocacionados, isso é uma afronta para Deus. Deus há de castigar essas pessoas. Mas a maioria dos sacerdotes cuidavam das coisas do templo, cuidavam de alguns sacrifícios, algumas ofertas, festas que eram feitas. Mas só o sumo sacerdote era escolhido para interceder pelo povo lá no Santo dos Santos, para fazer a expiação geral do povo. E ele é tomado, diz o texto aí, sendo tomado por Deus. É passiva a ação, não é ativa, não parte dele. Ele foi tomado, foi erguido e reconhecido. Tanto é que no versículo 4 o autor apoia esse argumento na própria pessoa de Arão. Olha lá, mostrando que o primeiro sacerdote Arão não tinha condição para isso. Ele foi honrado com o sumo sacerdócio. Versículo 4: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, não parte de mim mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Irmãos queridos, o nosso Senhor Jesus, nós temos que amar a Jesus e sermos gratos ao sacerdócio de Cristo, porque ele foi vocacionado, foi escolhido por Deus, foi tomado pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para ser o maior dos sacerdotes, o sumo, para expiar, cobrir os nossos pecados, para que ninguém veja os nossos pecados. Estão cobertos, estão expiados, para interceder por nós. Enquanto o homem fez isso, o homem Jesus fez isso. Tanto é que no versículo 9 diz que com obediência e sendo aperfeiçoado foi feito o autor da salvação. Foi o homem Jesus o escolhido, vocacionado. Só que essa escolha entre os judeus causou uma confusão. Eu não sei se você está atento a isso, mas os judeus causou muita confusão, porque
escolhido sumo sacerdote, não sendo da linhagem de Levi. Jesus veio da linhagem de Judá. A tribo de Levi era responsável pelos sacerdotes. Veja que dificuldade de entendimento, então, para um homem comum. O sacerdócio sempre partiu dos descendentes da linhagem de Levi. E Jesus está sendo aclamado como sumo sacerdote. O autor dos Hebreus confirma isso, a Bíblia diz isso. Mas os judeus diziam, mas ele veio da linhagem de Judá. E o que parece até, de certa forma, justificável, talvez você esteja pensando aí, é mesmo. O que talvez possa até ser justificável da parte dos judeus. Na verdade, faltava entendimento espiritual para compreender algo que, sim, é um pouco complexo, mas espiritualmente falando dá para entender. E eu vou explicar para os irmãos. Se no plano terreno, na terra, o sumo sacerdote deveria sim ser da tribo de Levi, no plano espiritual, antes mesmo de existir o mundo, Jesus já havia sido escolhido para ser o sumo sacerdote, já tinha, antes do mundo mesmo existir, já tinha sido vocacionado, porque o sumo sacerdócio de Jesus é eterno, vem antes até do sumo sacerdote terreno. Faltava entendimento espiritual. Sumo sacerdote, o sumo sacerdócio, o sumo intercessor Jesus, o sumo expiador Jesus, deveria ser alguém que não tivesse pecado. Por isso ele não é da ordem levítica, nem da ordem dos judeus, da tribo judaica, mas o texto diz que ele é da ordem de Melquisedeque. E se você for lá no capítulo 7 de Hebreus, você vai entender um pouquinho sobre Melquisedeque. É a linhagem do próprio Deus. Talvez os judeus tivessem se esquecido disso. Aliás, quem era o pai, o patriarca deles? Abraão. E o próprio Abraão, o pai dos judeus, que eles tanto amam, prestou ofertas, oferendas e até o dízimo ao sacerdote de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, acompanhe comigo, porque este Melquisedeque, que é rei de justiça, tá? Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Veja, Abraão é bem antes de Jacó, bem antes de ter levitas na terra, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo, olha as ofertas ao sumo sacerdote. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, é o próprio Jesus, sem pai, sem mãe, sem genealogia, veja que não é humano, que não teve princípio de dias, é eterno, nem fim de existência, ou seja, vai ser para sempre. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Gênesis 14, 18 confirma essa história de Abraão. Então eles, conhecendo as Escrituras, deveriam ter um entendimento espiritual de que antes do sacerdócio terreno de Arão, existia um sacerdócio espiritual em que Jesus já havia sido coroado, vocacionado, tomado. Portanto, ele é escolhido sim. E o autor aos Hebreus quer dizer, ele foi escolhido lá atrás, quando nem existia o mundo. Ele é eterno, ele é o próprio Deus Filho, e veio se fazer homem, Jesus. É por isso que a carta aos Hebreus deve chamar a nossa atenção, inclusive pelo título, porque na época em que foi escrita, entre 50 e 70 depois de Cristo, o povo de Deus se chamava judeus, não hebreus. Mas é como se o autor estivesse gritando: olhem para trás, povo, quando vocês eram conhecidos como hebreus, e tinham como pai Abraão, e vocês serviam ao sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que mal vocês sabiam, é o próprio Jesus que passou entre vocês. Veja a escolha de Jesus como é bonita.
faltava arrependimento espiritual, e nós precisamos agradecer a Deus por essa primeira condição para um sumo sacerdote ser escolhido, e que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. Porque se o homem não reconheceu isso, aliás, Jesus é aclamado por 3 ofícios. Nós cantamos o hino aqui no início: profeta, sacerdote e rei. Jesus não foi coroado como rei, mas foi rei. Nós compreendemos isso facilmente. Jesus não foi o nosso rei, é o nosso rei, mas não foi aclamado pelo seu povo como rei. Ele foi profeta, profetizou, mas não foi oficializado, não foi reconhecido como profeta na sua época. Aliás, falavam que ele era profeta por Beelzebul, profeta da ordem do diabo. E não foi reconhecido como sumo sacerdote, nem por isso deixou de ser sumo sacerdote. Ele foi escolhido para isso. Nós temos que agradecer muito a Deus, porque Jesus foi escolhido. E nós vamos ver a segunda condição, depois de ser escolhido, tudo que Jesus fez. Por isso ele deve ser louvado, exaltado, bendito. Porque a segunda condição para ser um sumo sacerdote, depois de ser escolhido, era que ele deveria ser homem. Parece simples para nós hoje que conhecemos a história, mas não foi tão simples assim, é complexo. Veja aí no versículo 1, ainda na primeira parte, quando nós lemos: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado, olha a escolha aí, tem que ser escolhido, ser tomado dentre os homens, ou seja, tem que ser homem também. Sumo sacerdote, irmãos, era o representante de um povo perante Deus. E se esse povo era a raça humana, precisava ser um homem o representante dessa raça humana. O Deus Filho não poderia ser o Deus Filho representando o homem. Ele teria que ser homem. Por isso, naquela época, simbolicamente, se escolhia um homem dentre os pecadores para se relacionar com Deus. E realmente muitos homens foram erguidos para se relacionar com Deus, ter uma íntima relação com o Senhor. Mas isso até o momento que Deus estava ensinando o povo sobre o que era o sacerdócio, sobre aquilo que deveria ser feito, a expiação dos pecados, a intercessão pelo povo. Porque na verdade todos os sacerdotes ou sumos sacerdotes humanos eram pecadores. O texto que nós lemos aí diz que eles tinham que expiar o pecado do povo e o deles próprios. Devido ao pecado, mesmo os sumos sacerdotes tinham dificuldade, por serem homens, de viver uma vida santa, pura, compromissada com esse ofício, dedicada. E nós sabemos que muitas vezes eles nem eram aceitos na presença de Deus. Você sabe que eles tinham que ser amarrados pela cintura para entrar naquele quarto, naquela sala, naquele ambiente chamado Santo dos Santos. Por certo, porque algumas vezes alguns devem ter morrido lá. Porque a Bíblia mostra, por exemplo, em Isaías, capítulo 1, que muitos se apresentavam perante o Senhor sem estar de forma digna, e eram recusados da presença de Deus. Abra em Isaías, capítulo 1. Está falando sobre o sacerdócio. Isaías capítulo 1, versículos 11 e 12. Diz assim: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Quem presta sacrifício a Deus é o sacerdote, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Olha a propiciação pelo pecado ali. É o sangue do cordeiro, dos bodes. Versículo 12: quando vindes para comparecer perante mim, quem só requereu o pisar dos meus átrios? Você acha que o sumo sacerdote está sendo bem aceito aí? Não, porque muitos deles não tinham compromisso, dedicação.
sacerdócio humano, mas precisavam ser homens, porque era uma exigência ao sacerdócio, e eles não tinham condições, pelo próprio pecado que habitava. Condições reais e plenas, não. Alguns já sem dedicação nenhuma, sem compromisso nenhum, mas mesmo aqueles que eram dedicados, plenamente, realmente, pela raça humana estar corrompida, eles não tinham condições de oferecer plenamente um sacrifício a Deus. Sacerdotes descompromissados com o povo, preocupados, homens preocupados com seus próprios interesses, fazendo por obrigação muitas vezes, gemendo, mas precisava ser homem, porque o sumo sacerdote é o representante do povo para se relacionar com Deus, e nenhum homem mergulhado no pecado, na verdade, poderia ser aceito na presença do Senhor. Aliás, nem o cordeiro era tão limpo assim, tão perfeito, tão sem mácula, para ser prestado como o Senhor desejava. E Deus sabia disso. Você já pensou nisso? Nem o homem era perfeito, porque era corrupto como toda a raça humana, a ponto de ter que expiar os seus próprios pecados, pagar sacrifício pelo seu próprio pecado. E nem os animais, mesmo na Bíblia nós a gente lendo e vê que deveriam ser sem mancha, sem imaculados, né? Os melhores, os perfeitos, nem eles eram perfeitos, nem os animais. Deus sabia disso, você sabe, porque toda a criação foi corrompida. Em Gênesis, você lembra lá dos cardos e abrolhos, Gênesis 3, versículo 18. A natureza sendo depravada também por causa do pecado humano. Mas lá aos Romanos, capítulo 8, seria bom que os irmãos abrissem, Romanos 8, a partir do versículo 20. Romanos 8, 20 a 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não foi culpa dela, mas por causa daquele que a sujeitou, o homem, na esperança de que a própria criação, Romanos 8, 21, será redimida, a criação tem que ser redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Esse que sujeitou foi o homem corrompido. Agora você imagine, irmão, que precisava ser um escolhido. Jesus foi o escolhido. Alguns homens também foram escolhidos. E precisava ser homem, algumas condições para ser sacerdote. Que o autor dos Hebreus está querendo comprovar que Jesus tinha sim esse ofício, deveria ser bendito por isso. Mas imagine agora, diante dessa situação, onde o homem é corrompido, e a natureza toda se tornou corrompida pelo pecado do homem. Como é que vai chegar a um sacrifício plenamente puro e aceitável ao Senhor? Precisava de alguém puro, limpo, sem pecados, ser esse representante, mas não tinha na terra nenhum homem. Veja a importância de Jesus se fazer homem agora e ser o nosso sumo sacerdote. Não tinha animal puro, na verdade não tinha. Deus aceitava porque estava ensinando o povo, era didático o povo, mas que animal? Precisava de um homem e de um animal. Jesus teve que se fazer homem, porque tinha que ser perfeito, na verdade, esse sacrifício. E não tinha animal, ele teve que se entregar como cordeiro, como um animal. Veja a importância disso. E o povo dele não está dando essa importância, está achando que Arão é o sumo sacerdote, é o maior. E Jesus não. Ah, mas eu entendo. Jesus é o maior, o sumo sacerdote eterno, a ordem de Melquisedeque. Entende mesmo? Você glorifica a Deus por isso?
a Jesus por isso. Teve que se fazer homem. Você está aberto em Romanos 8 aí? Volta um pouquinho para o capítulo 5. Olha que tremendo isso. Romanos capítulo 5, versículo 12. Precisava de um homem para tirar o pecado, precisava ser santo, puro, sem pecado. Versículo 12, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha o versículo 17 agora. Se pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida agora, por meio de um só homem, a saber, Jesus Cristo. É magnífico quando nós entendemos que Jesus, o Deus Filho, se fez homem, para nos representar perante Deus de forma plena, digna realmente, sem pecado. E cadê o animal? Não tem. A raça humana está toda corrompida. Então Jesus vai e se faz também cordeiro, se entrega pelos nossos pecados. Dá para parar por aqui, fica bem dizendo, fica glorificando o nome de Jesus. Porque em Romanos 5, esse texto que nós lemos, diz que nós estávamos condenados à morte. E é através disso que nós temos vida. E alguém pode dizer assim, mas foi fácil. Ele era Deus. Sim, foi fácil vir ao mundo, mas não foi tão gostoso, tão agradável assim estar aqui no mundo. Eu gosto da oração sacerdotal de Cristo, capítulo 17 de João. Se os irmãos puderem abrir, é bonito isso. João capítulo 17, dos versículos 4 e 5. É Jesus já sabendo que estava chegando o momento da crucificação. Então ele ora a Deus, Pai, intercede por nós. Olha o sumo sacerdote aí, intercedendo. E no versículo 4, ele diz assim, Jesus, dizendo ao Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 5, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Não está legal aqui, eu quero a minha glória. Eu quero a glória que eu tinha antes que tivesse mundo, que eu tivesse que descer aqui como homem. Porque não é nada fácil alguém santo sem pecado morar num mundo como esse, corrompido, pecaminoso. Nós nem percebemos tamanha maldade que nos cerca, em que nós somos. Mas para alguém que é puro, santo, você consegue ter uma noção quando você entra em lugares e fica escandalizado com alguma coisa que você vê, algum lugar promíscuo. Você fala, eu não entro aí jamais, eu sou do Senhor. Imagina Jesus entrando nesse mundo. Mas ele teve que se fazer obra para cumprir o sacerdócio. Glória a Deus por isso. O autor aos Hebreus quer mostrar isso aos judeus. E quer mostrar isso para nós hoje, para que nós contemplemos a Jesus, agradeçamos sempre a Ele. Por último, última condição. Isso é fantástico. Presta atenção na última condição, que você vai participar da ceia daqui a pouco. Terceira condição, além de ter que ser escolhido, além de ter que ser um homem, o versículo 1 ainda diz que tinha que ser submisso ao Pai em favor dos homens. O sumo sacerdote tinha que ser escolhido, não era ele que se escolhia, nem todo sacerdote foi sumo. Ele tinha que ser homem, e mais que isso, ele tinha que ser muito submisso a quem não havia vocacionado, submisso em favor dos homens. Veja aí no versículo 1, na parte final agora, quando diz que é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Agora vem a parte mais bonita, talvez para nós, quando nós lembramos do sofrimento de Jesus por nós. Muitos sacerdotes não eram fiéis, muitos sacerdotes não foram dignificados por Deus, pelo contrário, foram até expulsos da presença do Senhor, porque não queriam estar em favor dos homens. É difícil.
Não é fácil caminhar a segunda milha, não é? Com aquela pessoa que está dando trabalho. É difícil. A gente briga por aí, olha, já dei mais uma milha, mas a vida manda andar, mas olha, eu estou cansado. Imagina andar conosco. Com a multidão do pecado da humanidade toda, tem que andar em favor dos homens. Prioridade à raça humana. Tem que sofrer por eles muitas vezes. No versículo 2 do nosso texto, de Hebreus 5, diz que tinha que se condoer-se com eles, participar do sofrimento, experimentar a angústia dele, porque a palavra é compaixão, na verdade. Esse condoer-se é ter compaixão, ter muita paixão a ponto de sofrer, de experimentar a mesma angústia do povo. Por isso o pastor hoje, o sacerdote hoje, ele tem que experimentar aquilo que o irmão está vivendo, chorar com ele, participar com ele dos sofrimentos, para apresentá-lo diante de Deus, para orar por ele, interceder por ele. E foi o que Jesus fez quando tomou sobre si todos os pecados nossos, todos os pecados da humanidade, para enfrentar a ira de Deus. Como já foi falado aqui, para se fazer maldição por nós. Por isso, muitos sumos sacerdotes acabavam se desviando. Olha, prestar o sacrifício pelo pecado de todo mundo, e é muito pecado, e pelo meu também. Olha, tem que caminhar com esse povo, não é fácil. Interceder até é gostoso. Eu entro lá, a porta até está se mexendo ali, né? O santo deu uma batida na porta ali. O presbítero Wesley deu uma olhada. É o vento. Mas interceder até é gostoso. Agora, fazer a expiação dos pecados pela multidão deles, olha, não é tão fácil assim. Muitos não agiam mais com dedicação, com compromisso. Mas os versículos 7 a 9 do nosso texto de Hebreus 5 finalizam essa ideia da terceira condição, a submissão ao Pai em favor dos homens, de forma magnífica. Tá? Ele, versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, não enquanto era Deus, enquanto era homem perfeito, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aqui Deus, tá vendo? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, está sofrendo junto com os homens, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna a todos que obedecem. Mas veja lá, com forte clamor, com lágrimas, com orações, com súplicas. Eu quero que os irmãos tenham bastante cuidado com esse versículo 7 para nós não interpretarmos equivocadamente, porque à primeira vista parece que Jesus está orando aqui para que Deus o livrasse da morte. Olha lá, tendo oferecido forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Mas não é isso que o texto está dizendo. Jesus jamais iria pedir para ser livrado da morte. Ele é Deus. Em harmonia com a Trindade, ele também aceitou prontamente a ser sacrificado pelo homem. Então a morte já estava definida. Jesus jamais ia pedir a Deus que o livrasse da morte. O que Jesus está orando é para alguém que era capaz de livrar uma pessoa da morte, ou seja, alguém muito poderoso. Veja o texto devagar. Jesus não orou para alguém livrá-lo da morte, e sim orou por quem podia, para quem tinha poder de livrar alguém da morte. Em nenhum lugar das Escrituras Jesus pediu isso, para que o Pai pudesse livrá-lo da morte, senão ele mesmo entraria em contradição. Ele elaborou um plano, o próprio Deus Filho elaborou um plano também. Alguns irmãos talvez lembrem daquele texto do Getsemane, quando Jesus disse: Pai, se possível,
tome de mim esse cálice. Jesus não está pedindo para ser livrado da morte, da cruz. Jesus está pedindo para ser livrado do cálice. E o cálice é a ira de Deus. Jesus não está pedindo aqui no nosso texto, com lágrimas, orações e súplicas, para ser livrado da morte. Ele sabe que ele vai para a morte, e morte de cruz. Aliás, o pedido dele foi aceito. Diz aí no versículo que nós lemos, 7, no final: e tendo sido ouvido. Olha, se ele foi ouvido e tivesse pedido para ser livrado da morte, então ele não teria morrido. É até fácil a interpretação. O que Jesus está pedindo é para que o sacerdócio seja cumprido em nós, por nós. Mas ele sabe que a ira de Deus, quando ele tomasse sobre ele os nossos pecados, seria muito grande. Então ele ora com lágrimas, orações e súplicas para quem o podia, ou seja, para quem poderoso, próprio Deus, e foi ouvido. Ele foi feito sacrifício, ele foi feito sacerdócio. Os irmãos entenderam a preciosidade disso? Jesus não está pedindo para ser liberto da morte, nem da cruz. Veja, a Bíblia fala que Jesus suou gotas de sangue. Mas a cruz era algo comum para todo assassino, para os piores, não é? Homens da época. E nem eles suavam sangue. O suor de Jesus não foi pela cruz que ia ter que enfrentar simplesmente, mas pela ira de Deus, que ia ser aplacada sobre ele por causa dos pecados que carregava, os pecados nossos. Então Jesus jamais pede para ser livrado da morte. Ele veio para essa missão e vai cumprir isso. Aqui no versículo 7, ele ofereceu um forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem? A Deus Pai, que podia até livrar da morte. Mas essas lágrimas, essas orações e súplicas foram para expiar o seu pecado. Aí que ele sofreu demais. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não tenha entendido ainda. O presbítero Paulo estava ministrando louvor aqui, com muita autoridade, e disse que o Senhor Jesus foi cuspido, foi maltratado, foi zombado, bateram nele, cuspiram nele. Vocês conhecem o texto? Despiram Jesus, humilharam. Eu posso dizer que isso não foi nada perto do meu e do seu pecado que estava sobre ele. É por isso que ele está orando aqui com lágrimas no versículo 7, com orações e súplicas ao Pai, e foi atendido. Nós tivemos nossos pecados expiados. A vontade que eu tenho é de chorar. Eu estou me segurando aqui para saber que meu Jesus chorou, orou por mim, por você. E diz no versículo 7, no finalzinho, que ele foi ouvido. Então eu não estava pedindo para ser livrado da morte, porque ele foi para a morte. Ele foi ouvido para que o meu e o seu pecado fosse expiado, coberto. E as pessoas não têm agradecido a Jesus por isso. Não têm dedicado suas vidas. Não têm reconhecido como sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes, aquele único capaz de forma plena, santa, pura, oferecer a Deus, ou se oferecer como cordeiro sem mácula, realmente, o único cordeiro que não tinha pecado. Isso é grandioso para nós. Tinha que ser escolhido, tinha que ser homem, e tinha que ser submisso. Por isso fala em Filipenses, depois de Paulo, que fala que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente em favor dos homens, obediência em favor de homens. Isso é magnífico para nós. Eu quero que você vá para casa hoje com o coração assim, bombeando muito sangue, não sangue cheio de amor, cheio de paixão por Jesus, o nosso sumo sacerdote. Nós precisamos eterno, nós precisamos compreender isso. Aquilo que não foi compreendido lá atrás, nós temos a Bíblia para compreender isso hoje.
Oração de Jesus por nós foi ouvido, com lágrimas e choro. Foi ouvido. Nós temos a expiação, nossos pecados foram cobertos. Olha que tranquilidade que basta dessa vez, se você 7. A oração de Jesus foi ouvida. Graças a Deus. Porque Jesus jamais fugiria da morte. Jamais. A angústia de Jesus no Getsemane não era pela cruz, simplesmente. Eu volto a dizer, muitos homens maus passaram pela cruz. Era uma prática da... Era uma dor física. Agora, a dor de carregar os nossos pecados, de ter sobre si a ira de Deus, entende agora o Eloi, Eloi, lama sabachthani, na cruz. Por que me desamparaste? Porque enquanto filho, nunca foi desamparado pelo Pai, mas enquanto homem foi. Jesus, enquanto homem, foi desamparado, foi deixado só na cruz, por mim e por você. E agora você vai participar da ceia do Senhor. Ele pediu assim: olha, de tudo que eu fiz por vocês, sejam gratos a mim e participem da ceia de forma conveniente. Quando estiver tomando o cálice, é um suco de uva só, porque é só simbólico, representa o sangue de Jesus. Lembra de mim, lembra disso. Eu estava comendo na cruz, eu estava sentindo angústias e fortes angústias a ponto de suar sangue. Eu carreguei seu pecado, eu senti a ira do próprio Pai. Agora você imaginou se nós tivéssemos que enfrentar a ira de Deus? Já pensou nisso? Vou falar mais perto dos irmãos. Se Jesus suou sangue, agonias, chorou por sofrer a ira do Pai, sendo perfeito, sendo Deus. Você imaginou se nós tivéssemos passado por isso? Receber a ira de Deus pelos nossos pecados? Você tem compreensão do tamanho da grandeza da salvação que você tem? Para nós ficarmos nos equiparando às pessoas que não têm o Senhor, que vivem no mundo aí curtindo de qualquer forma, e a gente acha que eles são mais felizes, porque talvez eles tenham um carro melhor que o nosso, uma casa melhor que a nossa. A gente acha que eles são mais felizes porque estão curtindo a vida, mas sobre o sangue deles, Jesus morreu, pelo seu, pelo meu. Por aqueles que entendem isso e recebem como Salvador e Senhor. Que Deus seja glorificado. Que Jesus Cristo seja exaltado. Amém, irmãos? Amém. Eu queria que vocês curvassem suas cabeças em oração e preparem-se então diante da mensagem que recebemos para a participação da ceia. Vocês não vão tomar um suco de uva e um pãozinho, não. Vocês vão estar participando de uma representação, de um sacramento exigido por Jesus, como gratidão pelo que Ele fez por você. Para você não suar sangue, para você não chorar, não ficar desesperado na volta de Cristo, quando nós tivermos o acerto de contas e tivemos que passar pela ira de Deus. Nós não vamos passar pela ira de Deus. Que grande bênção, que grande glória é isso. Louve a Deus. Olha o Senhor assim mencionadamente.